Tudo certinho? Hoje eu fiz um cenário um pouco diferente, coloquei aqui tudo alto, porque assim eu posso falar em pé, porque assim, já é meio difícil você pregar online, né? Porque você tem a dificuldade, porque afinal de contas você não vê muita reação. Uma das coisas que geralmente eu peço para as pessoas é ligar a câmera, porque quando você liga a câmera, é uma cortesia, né, com aquele que está falando para eu entender se você está gostando ou não. Muito obrigado aí, a Rosângela já aceitou o apelo, a primeira que aceitou o apelo. Falando em apelo, nunca vou esquecer o apelo mais engraçado que eu vi na minha vida. Eu fui visitar uma criança que ela tinha decidido se batizar no batismo da primavera. E quando eu cheguei para preencher a ficha batismal com seus pais, eu perguntei por que ele, tão novo, tinha aceitado se batizar. E ele me contou que ele estava no fundo da igreja quando o pastor estava fazendo o apelo. Ele não estava prestando atenção porque ele queria ir no banheiro. E ele olhou para a avó e falou assim: vó, eu preciso muito ir no banheiro. A avó falou: espera que o pastor está terminando. Ele falou: mas eu preciso ir no banheiro, eu vou agora. Mas o pastor está terminando, eu vou. Quando ele levantou, o pastor falou: ó, já temos o primeiro que tomou a decisão. E ele olhou para a avó e falou: vó, eu queria ir no banheiro. Falou: agora você aceitou o apelo de batismo, você vai ter que ir lá na frente. Falou: mas vó, eu não sei, agora vai. E aí o menino foi lá na frente e ele fez todos os estudos e no final ele acabou batizando. Então, assim, foi o apelo mais diferente que eu vi alguém responder. Então, muito obrigado a todos os corajosos que estão acendendo aí a sua câmera. Eu fico muito feliz de poder vê-los, conhecê-los mesmo que de forma virtual e contente de... Alguns não podem, eu sei, alguns estão no trabalho, respeito plenamente, outros estão dirigindo, cada um tem sua realidade, mas se você está tranquilo, por favor, ligue a câmera assim eu posso ver como está a mensagem. É outro motivo também de eu ter ficado assim de frente para poder vê-los melhor, ok? Bom, chegou o momento da gente falar sobre ansiedade. Nós estamos aí numa semana de oração, falando como a gente enfrenta alguns dos problemas, alguns desafios que nós temos aí como jovens. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, porque afinal de contas, parece que todo mundo é ansioso. Ontem eu brinquei falando, né, se você... Eu tenho um amigo que falou que para ele parar de ser ansioso, o médico recomendou um remédio para ele, era um por dia, mas para ele largar logo a ansiedade, ele estava tomando 8 por dia. Então, eu também estava ansioso por compartilhar esse tema com vocês. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse vilão dos dias atuais, eu gostaria de perguntar para você, o que que você acha que é ansiedade? Afinal de contas, nós vamos falar sobre ela. E eu gostaria da ajuda de vocês. Uma coisa que é muito importante eu falar é que eu tenho percebido que cada vez mais está difícil expor sua opinião. Deixa eu explicar uma coisa. Opinião não necessariamente significa que você está certo. Eu tenho opinião das coisas, mas isso não significa que eu estou certo, e isso não significa que a minha opinião é melhor do que a sua. Então, hoje em dia, as pessoas têm medo de dar a sua opinião e as outras pessoas não respeitam a opinião dos outros. Então, assim, tá esquisito o mundo que a gente tá vivendo, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que é ansiedade. Diz aí para mim, para você, o que é ser ansioso ou estar ansioso? Ou o que é ansiedade para você? Deixa eu ver. Você tem coragem? Acende, liga o microfone e aí eu quero ouvir de você ou coloca no chat. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem tem coragem de me dizer o que é ansiedade para você? Vai lá. Medo do Bom, futuro, já colocou. pode ser uma tendência para viver muito mais o futuro do que aproveitar o momento presente. Muito obrigado. Como é seu nome? David Martins. Davi Martins, muito obrigado, viu, David? É David com D no final? David com D no final. Muito obrigado. Então, o Davi, ele compartilhou algo, a gente acaba vivendo mais o futuro do que vivendo o presente, preocupado com ali. Alguém colocou, né, também medo do futuro, a Rosângela. Mais alguém sabe dizer o que seria ansiedade para você? Com licença, rapidinho. Claro, pois não. Só completando o que o irmão falou, que eu concordo com ele plenamente, a gente confunde um pouco sobre o que é a ansiedade, né? A gente pensa que é esse anseio de, eu vou entrar e eu preciso falar. Aquele medinho na barriga, aquela coisa toda. Mas não, a ansiedade é uma patologia, né? Ela é uma doença que precisa ser tratada. E existem sinais e sintomas, inclusive físicos, não só mentais, né? Não só psicológicos. Exatamente.
é uma doença que a pessoa tem realmente sinais e sintomas característicos no corpo, e não só mental, né? E aí eu acho que você vai falar mais e etc. Mas eu acredito Vou. que é isso. Mas você já deu uma introdução muito boa. Bom, ansiedade. Eu dei uma pesquisada, né, no Pai dos Burros, nos dicionários da vida. Alguém colocou também ali, a Helena, né? Ansiedade é como passar uma ponte ainda não construída. Nossa, bem filosófico. Gostei. Vamos lá. Ansiedade é quando a gente sofre por antecipação. Ok? É quando nós temos medo, é quando nós ficamos apreensivos, é quando a gente fica com excesso de certa forma, de preocupação. E hoje, alguns estudiosos, como por exemplo Augusto Cury, eles falam que praticamente todos nós estamos com ansiedade porque muitos de nós estamos sofrendo de SPA. O que é SPA? É o Síndrome de Pensamento Acelerado. E nós estamos sofrendo de síndrome de pensamento acelerado porque nós estamos nos colocando nisso. Como assim? A gente entra no celular, ontem eu falei um pouquinho sobre soberba da vida, mas a gente vai começando a olhar as redes sociais, os vídeos, eles são criados para gerar na gente dopamina, para gerar na gente coisas, e a gente fica o tempo inteiro passando um vídeo atrás do outro. 2 segundos é o tempo que você precisa para captar a atenção de uma pessoa na rede social. Olha a dificuldade de você compartilhar uma mensagem. Se a pessoa recebe um vídeo de 1 minuto, fala, é comprido. Mas se pegou atenção em 2 segundos, ela passa. Se não pegou em 2 segundos, a gente já está passando vídeo. É um atrás do outro. Então, a gente fica acostumando o cérebro com cada vez mais informações. É mais rápido. É isso, blá, 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 que muitos estão passando mal. Eu lembro que quando eu estava no processo de vir para a Espanha, preocupação com visto, preocupação com a venda das coisas, eu acordei no meio da noite, eu não conseguia controlar meus pensamentos. Eu tive um ataque de ansiedade, foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida, e eu sei que tem pessoas aqui que também têm esse, como se fosse cada um tem de um jeito, né? Mas para mim foi terrível, eu não conseguia controlar a minha cabeça, as coisas que eu pensava, e isso me deu dor de barriga, eu fui no banheiro, fiquei com ânsia de vômito, eu falei, meu Deus, eu não conseguia orar. Para você ter uma ideia, falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? E demorou para eu conseguir voltar a pegar no sono. Então, como foi mencionado pela Natália, isso é uma patologia. Então, se você está sentindo sintomas muito fortes, ansiedade, eu não sou o especialista para poder te ajudar. Aí você, de fato, precisa procurar um psicólogo, se for necessário, um psiquiatra para tratar com medicação mais forte, ok? Porém, a ansiedade, ela está sendo considerada como o mal do século, porque ela está atingindo praticamente todos os estados sociais, não importa se você é rico, se você é pobre, independente do seu credo, independente da sua faixa etária, a ansiedade tem atingido a gente. E para mim, a ansiedade seria como se fosse a asfixia da alma, porque é como você estivesse enfrentando um estrangulamento das emoções. E se você está ansioso, eu gostaria de compartilhar essa mensagem, que, assim, para mim fez muito sentido, porque eu estava muito ansioso, eu estava muito preocupado, e eu comecei a estudar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, para me ajudar. A Natália mencionou alguns sintomas físicos também, eu acho, assim, ruim de mencionar, até a última vez que eu estava pregando sobre isso, uma das pessoas estava fazendo exatamente isso enquanto eu falava. Então, sintomas físicos, né, da ansiedade, alguns ficam balançando a perninha, né? E como é ruim, né? Você tá falando com a pessoa, você balança a perninha, pega a caneta e fica tec, 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 tec. Outros roem a unha, né? E você fica falando, do nada começa a roer a unha, e essa pessoa eu tava falando, ele tava roendo a unha, então foi bem constrangedor, eu não vi que ele tava roendo a unha, ele estava aqui numa posição meio aqui para cá. Então, a gente apresenta isso, né? Alguns com dificuldade de dormir, e a irritabilidade, eu fico muito irritadiço quando eu estou ansioso, e é óbvio que nem todo tipo de ansiedade ela é tão grave, algumas eu diria que são até naturais, quando você, por exemplo, eu tenho uma prova no outro dia, eu tenho um encontro com alguém, alguma coisa, você te deixa ansioso, mas a gente tem que cuidar com a quantidade de ansiedade que nós estamos desenvolvendo, porque se está passando um pouquinho do natural, né? Eu estou ansioso porque eu vou ter uma viagem, eu estou saindo de férias, então é natural você ficar um pouco ansioso por aquele momento, mas quando passa disso, a gente precisa começar a cuidar. E por isso, eu gostaria de ver com vocês hoje 3 textos para te ajudar em momentos de ansiedade. E esses textos, assim, podem te ajudar demais a passar pelas dificuldades, os problemas dos jovens de hoje em dia. O primeiro texto, ele é um texto que, se eu começar a mencionar o texto,
você já vai conseguir completar. E esse é um dos textos mais mal compreendidos dos evangelhos. Ok? E eu vou ler o texto de forma errada, de forma proposital, para ver se você está bem conectado. Então, abra comigo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33, ok? Vamos a Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse verso que é muito mal compreendido, porque ele é mal interpretado, e você vai perceber agora, eu vou ler do jeito que a maioria das pessoas falam o texto, ok? Mateus capítulo 6, versículo 33. Encontrou aí? Mateus 6, 33. Eu sei de cabeça, eu sei que muitos sabem de cabeça. Então, só que eu vou ler para você perceber que eu estou lendo, e por mais que é na nova versão transformadora, como eu mencionei para você ontem, se você não estava ontem, eu procuro sempre ajudar as pessoas a entenderem mais de Deus, e essa versão, para mim, eu sou apaixonado por ela, ela é mais contemporânea. Mateus 6, 33, encontrou aí? Eu vou ler, e por mais que a versão está diferente, eu estou quase contando, mas eu vou tirar uma palavra. Então presta bastante atenção no que eu vou falar, eu quero ver se você prestou. Mateus 6,33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Esse texto é maravilhoso, né? E aí, o que eu li de errado? Alguns, você não leu nada de errado, é isso mesmo. Não percebi nada aí, que você está inventando que você leu nada. Não, a gente conhece o texto assim. Se você não acompanhou na Bíblia, provavelmente você está falando, você não leu absolutamente nada de errado. Então eu queria fazer a pergunta para você. O que eu li de errado? Alguém pegou? Qual foi a palavrinha que eu omiti, que eu não li? Aqui, meu Qual esposo foi? quer falar, mas o celular dele não tá dando certo o áudio. Ele vai falar por aqui Sem pelo meu. problema. Fala, meu Estas. querido. Todas Muito estas. obrigado. Muito obrigado. Todas estas, né? A Bárbara colocou pois, é porque cada depende da versão. Eu sei que fica difícil, né? Se todos nós tivéssemos a mesma versão, eu acredito que vocês iam encontrar mais fácil. O texto bíblico diz todas estas coisas. E por que, pastor, é tão importante a gente saber disso? Muito simples. Existem pessoas que sim colocam o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Existem pessoas que dedicam tempo para oração, existem pessoas que leem a Bíblia e elas, ao ouvir uma promessa como essa, elas cobram a Deus e falam assim: Senhor, eu não tenho tudo o que eu quero. E o texto bíblico diz todas essas coisas. Eu já vi muitos pastores pregando, falando todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, meus queridos, não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo o seguinte, que nós devemos colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida. E quando nós fazemos isso, Deus vai acrescentar todas estas coisas. E para entender o que é todas essas coisas, nós precisamos voltar no capítulo. Se a gente voltar no capítulo, aí sim você vai entender o contexto do que esse texto está falando, porque afinal de contas ele é como se fosse uma conclusão do que Jesus está falando no famoso Sermão do Monte. Então, se você vai no versículo 25, aí você vai começar a entender qual é o contexto desse texto. E o versículo 25, eu não sei se na sua Bíblia tem um título para cada perícope. Perícope é uma parte do texto que é separada para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, no meu tem um título. E o título é Ensino sobre Preocupação. Lembra que no começo eu falei, vamos definir o que é ansiedade? E assim, a definição mais simples da ansiedade é preocupação. Então, o que esse texto vai ensinar para mim, para você, é o ensino sobre a ansiedade, como não estar ansioso. E você vai ver que a gente vai aprender algumas coisas bem fortes aqui. Versículo 25. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se vocês terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Presta atenção nessas três palavras. Se vocês vão ter dinheiro suficiente, vocês terão, o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E qual de vocês, por mais preocupado que esteja, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Por mais preocupado e ansioso que você esteja, você consegue acrescentar 1 hora à sua vida? É impossível, meu querido. É impossível.
E o texto continua, versículo 28. E por que se preocupar com a roupa? Com a última moda? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha como Jesus começa a tratar com quem está ansioso. Gente de pequena fé, mas vai piorar. O versículo 31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos vestir. Ou seja, qual é o assunto que Jesus está falando? Comida, bebida e vestimenta. O que é isso? É o básico. Para você viver, você precisa comer e se vestir. Esse é o básico. É óbvio que nos tempos de Jesus, eu vejo que era muito mais fácil viver, porque não tinha tanta conta para pagar. A vida era muito mais simples, não tinha gás, não tinha internet, não tinha computador, não tinha um monte de itens. É óbvio que tinha algumas outras coisas que eles gastavam dinheiro, mas o texto bíblico está falando o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos fazer com o básico. E aí o versículo 32, ele vai vir como uma flechada no meu e no teu coração. Presta muita atenção no que diz o versículo 32. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Em algumas versões, dos gentios. Esse tipo de pensamento, de preocupação e ansiedade, eles ocupam o pensamento de quem é pagão. Quem é um pagão? É aquele que não conhece a Deus. Se eu e você, nós estamos ansiosos, isso só demonstra que a gente não conhece o Deus a quem a gente serve. Porque ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, por que estamos ansiosos? Por que estamos preocupados? O texto diz: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, verso 32. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que a gente viu agora no contexto, vão ser acrescentadas. Esse texto, em todo o seu contexto, ele é maravilhoso. E ele nos ajuda a entender muitas coisas sobre a ansiedade. Para mim, eu entendo da seguinte forma: a incredulidade é uma das causas da ansiedade. A ansiedade começa quando termina a fé. Quando eu começo a ver os meus problemas, eu começo a olhar para mim mesmo para ver como eu posso resolver tudo que eu tenho de problema. Então, eu começo a desacreditar em Deus e a acreditar em mim. E todos nós sabemos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos nossos medos, nós temos nossas angústias, nós temos a nossa ansiedade. E quando a gente olha pra gente, a gente fala assim: eu não vou conseguir. E aí, como você sabe que você não tem as ferramentas suficientes, você não tem os recursos suficientes, você não tem os talentos suficientes, você se preocupa. Então, quando a ansiedade começa, significa que minha fé está terminando. Porque se eu sei ao Deus quem eu sirvo, e se eu estou colocando ele como prioridade, eu não tenho do que me preocupar. Então isso só significa uma coisa: ou é falta de fé, ou é falta de entender que Deus deve ser o primeiro lugar na minha vida. Ontem eu falei sobre não amar as coisas do mundo e se preocupar em amar as coisas de Deus. E hoje eu estou falando para você praticamente a mesma coisa. O que deve ocupar o primeiro pensamento na nossa vida é Deus. O tempo inteiro. Porque a gente deve confiar que Deus ele é suficientemente sábio, o suficiente para cuidar da gente. Então a gente fica ansioso porque a gente tenta tomar o destino, entre aspas, das nossas vidas com nossas próprias mãos. E a gente não confia que Deus ele pode estar cuidando de nós. Na verdade, nós só temos duas opções. Ou nós descansamos na bondosa providência de Deus, ou seremos estrangulados pela ansiedade. Só isso. Por isso, o Max Lucado ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que a ansiedade é um lembrete brutal de que o ser humano ele não pode controlar tudo. É isso que é ansiedade. É um lembrete diário, brutal, que a gente não consegue controlar tudo. Mas eu deveria lembrar que Deus pode. Isso que eu deveria lembrar. Então, se eu estou ansioso, essa é uma demonstração prática que eu não estou conseguindo colocar Deus como primeiro lugar na minha vida. Eu não estou confiando que Ele vai cuidar de mim. Então, por isso o texto bíblico diz, mas por que você está se preocupando com o básico? Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar,
Eu te garanto que isso vai acontecer na sua vida. Existe um salmo que é lindo, maravilhoso, que é o Salmo 37, versículo 25. Eu sei que alguns já sabem também ele de cor, porque ali a gente vê o salmista dizendo assim, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o que Jesus está prometendo para mim e para você não é fartura. Não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa, não é ter as melhores vestimentas e mais caras, mas o que ele está prometendo é que se você colocá-lo em primeiro lugar, pode ter certeza absoluta que o básico jamais, eu vou repetir, jamais vai faltar. Então, infelizmente, a gente está vivendo muito da nossa vida querendo tentar compensar para mudar o passado ou tentar controlar o futuro e a gente acaba desperdiçando o nosso presente com as nossas preocupações. Por isso você precisa lembrar, o básico nunca faltará para um filho de Deus, porque nós temos essa promessa. Agora, nós temos outro texto que para mim ele é incrível, que é Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Esse texto eu amo de paixão. Filipenses capítulo 4. Vamos um pouquinho para frente. E esse foi, assim, um dos principais textos que mais me ajudaram a enfrentar esse problema que eu estava passando, que eu mencionei para vocês, dessa crise de ansiedade que eu passei, tanto esse quanto o próximo texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Achou aí? Presta atenção. E agora a gente vai aprender outra coisa, ou vai lembrar, talvez você já saiba, mas a gente esquece. Primeira coisa, se eu estou ansioso, isso é uma demonstração de incredulidade. Eu não estou confiando em Deus. E agora, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Vou repetir, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, só então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Você está vendo os nossos problemas? Eu fico preocupado, eu tento resolver os problemas com o que eu consigo. Só que o texto bíblico está falando assim, em vez de você ficar preocupado, você deve orar. E a grande pergunta que fica é, quanto nós estamos orando? Quando você fica preocupado, qual é a tua primeira reação? É falar com Deus? Meu Deus, acabou o contrato de trabalho, não vão renovar, e agora? Ai, eu vou ter que mandar currículo. É assim que a gente deve agir? Ai, não tenho mais o trabalho, e agora o que eu vou fazer? Ai, meu carro estragou. Ai, blá, blá. Primeira coisa, não se preocupe, ora. Diz uma brincadeirinha, uma frase de brincadeira, ora que melhora. Ora que melhora. Confie. E eu, para dar assim uma ilustração, eu no Brasil eu tentei de tudo para tentar emagrecer, de exercício físico. E eu confesso assim que é uma dificuldade, né? Eu teve um dia que me fizeram uma entrevista para um programa jovem e me perguntaram assim, o que você mais espera do céu? E a minha resposta não foi ver alguém, né? O que eu mais espero do céu é poder chegar lá e comer o quanto eu quiser e não engordar. Porque depois dos 30 anos você come, você tem que ficar se controlando, ou coisa terrível, né? Até os seus 20 e poucos anos, você pode comer o quanto você quer e você não engorda tanto. Depois dos 30 anos, como é difícil perder. E assim, eu tentei de tudo, e até que o dono da academia falou, você deveria tentar Muay Thai, porque Muay Thai, ele gasta 1000 e poucas calorias e tudo. Não pela luta, né? Mas assim, por emagrecer. E eu falei, tudo bem, como ele era adventista, também o mestre, então não tinha essa parte da filosofia. O problema das artes marciais é a filosofia, não é o esporte em si. E aí eu fui lá e comecei a fazer Muay Thai, eu comecei a me empolgar e comecei a ficar bom no negócio. E um dia, o meu cunhado, ele foi me visitar e eu falei, rapaz, eu tenho um treino em Muay Thai. E ele falou, nossa, eu sempre quis fazer. Então, Muay Thai é uma mistura de boxe com chute. Chute, joelhada, cotovelada, tudo. Você treina tudo, é incrível o treino. E eu levei ele para treinar. Primeira coisa que você aprende no Muay Thai ou no boxe. A guarda é sempre assim, ó.
Então agora eu quero pedir uma coisa para você. Eu sei que tem alguns que estão com o vídeo ligado, outros que não estão, mas eu quero fazer um exercício com você só para você entender como não é fácil. Eu gostaria de convidar vocês a ficar com a guarda alta. Todo mundo coloca a mão assim, ó. Por favor, muito obrigado porque vocês estão aceitando o apelo. E fica assim, enquanto eu falar, não abaixa, ok? Então eu fui lá e aí eu falei com o meu cunhado. Primeira coisa, guarda alta. Então se você vai dar um soco, terminou o soco, você vai voltar. Beleza? Beleza. E ele ficou lá, guarda alta. Não abaixa a guarda em hipótese alguma. Combinado? Combinado. Aí ele deu um soco e quando ele voltou, ele colocou a mão embaixo, as duas. Falei, guarda alta. Aí, tudo bem. E ficou ali, ó. Outro soco, esquerda, direita. E baixou. Guarda alta. Guarda alta. Esquerda, direita, vai. Esquerda, direita. Eu falei para ele, guarda alta. E aí ele continuou com a guarda alta. E eu falei assim, eu só vou avisar mais uma vez. Eu falei, guarda alta, hein? Ele, tá bom. Quando ele foi fazer a esquerda, ele já abaixou a mão. Quando ele abaixou a mão, eu dei um cruzado nele. Assim, só para encostar, só para assustar. Pum! E quando eu dei, ele assustou. Rapaz, o que é isso? Guarda alta. E sabe o que aconteceu? Ele não abaixou a mão. Agora pode baixar. Se você pode baixar a mão. Muito obrigado. Se você ficasse fazendo assim, ó, o tempo inteiro, você ia perceber que tem uma hora que você vai cansar o braço. De tanto você ficar movimentando o braço. Só de você ficar fazendo isso daqui, você já vai cansar. Automaticamente. Eu não pedi para você ficar fazendo isso, porque, sei lá, vai que você tá que nem tem gente que tá no trabalho. Imagina a pessoa, se você já fez isso aqui no trabalho, a pessoa tá falando assim, tem alguma coisa acontecendo aí. Vamos conversar. What's happening with you, guy? Então é o seguinte. Por que eu fiz essa dinâmica com você e fiz você fazer a mão assim, para você não esquecer? Porque na vida, meu querido, a gente tem que ficar com guarda alta. E a guarda alta na vida do cristão, muitos fazem essa posição e pode fazer. A guarda alta na vida do cristão é essa daqui, ó. Isso aqui, ó. Guarda alta. Se você abaixar a guarda, você tá lá. A vida é uma luta. E aí, de repente, você tava lá com a guarda alta. Só que você abaixou a guarda, sabe o que acontece? Pum, pum, pum. Levou 3. Você fica atordoado, você despenca, nocaute. Se eu abaixo a guarda, eu vou levar muito uma pancada da vida. E tem pancada que derruba mesmo. Às vezes só uma pancada é suficiente para fazer o oponente cair no chão. E tem pancada que vai acontecer na sua vida que uma pancadinha só. É só uma, se for bem dada, pode derrubar você. É só uma traição. E arrebenta com toda uma família. É só uma. Não precisa de 2 ou 3, é só uma. É só um descuido. São segundos. Então, meu querido, olha isso aqui, ó. Sempre guarda alta. Tá com problema? Tá com dificuldade? Ore. Se você está com ansiedade, significa que você está parecendo mais com um pagão. E o texto bíblico que a gente acabou de ler? Ao invés de ficar ansioso, ore. Então, não esqueça. Teve problema, orou. Tá bem, agradece a Deus por isso que o texto falou. Então, a gente sempre precisa ficar assim, ó. Guarda alta para conseguir superar os problemas da vida. E o último texto que eu gostaria de ver com você. Ai, como eu amo esse texto. É 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. O último texto que nós leremos hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e o verso 7. Eu não sei você, mas eu tenho o costume de sublinhar os textinhos da Bíblia, fazer bolinha nos versos que eu mais gosto. Esse é o texto da bolinha, tá? Esse é o texto para você sublinhar. A minha organização na minha Bíblia é o seguinte, se é vermelho é porque mexeu muito comigo. Eu sublinho de vermelho. Se eu sublinho de preto, é uma curiosidade, uma coisa interessante você saber. Se eu sublinho de vermelho e faço uma bolinha preta em volta, rapaz, é porque esse aí foi maravilhoso. Então esse, para mim, ele é sublinhado de vermelho com a bolinha preta no lado. Eu não faço nada na minha Bíblia com caneta azul. Só preto e vermelho. Pensa nome sistemático. Vamos ver aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Mas é legal você ter essas formas e sistemáticas de você estudar a Bíblia que você vai se encontrar muito mais fácil quando você precisar. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Olha que texto maravilhoso. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo. Vou repetir essa expressão. E no tempo certo, ele os exaltará. Entrega-lhe, em algumas versões, lancem todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele cuida de você. Olha que texto mais maravilhoso. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você.
Se eu e você, nós estamos ansiosos, e infelizmente a gente fica ansioso, a gente está demonstrando algumas coisas na nossa vida. A primeira é que eu não estou confiando e não estou colocando Deus em primeiro lugar. A segunda, eu estou orando pouco. E a terceira, eu estou esquecendo que Deus está cuidando de mim. Esse texto bíblico fala assim, ó, lancem algumas ansiedades. É isso que ele diz? Não. Lance todas. Lançar, meu querido. Eu não sei se você já lançou uma bola, né? Então você vai pegar uma bola e você vai lançar, você vai jogar. Ela fica com você? Não. Você lançou, já era. Saiu de você. O texto bíblico diz, lancem, joguem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele vai cuidar de você. Sabe? Nada para Deus é irrelevante. Nada. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Espanha, o rapaz ali do apartamento onde eu morava, ele falou para mim assim, Vinícius, é o seguinte, você é muito bem-vindo aqui, a gente está muito feliz de você estar aqui, mas eu só quero dar algumas orientações aqui do prédio. Primeira orientação, por favor, talvez você já fez isso também por você morar em Londres, não sei se é o mesmo esquema. Não precisa colocar a chave para dentro, tá? A porta fecha bem, tá? Não coloque a chave dentro, tá? Só coloque a chave dentro se você for trancar a porta. Falei, tudo bem, né? Ele falou, porque se você colocar a chave, as duas chaves ao mesmo tempo, a gente não consegue tirar a chave, ok? E a gente tem que arrebentar a porta. Combinado? Combinado. Então, não esquece a chave dentro, porque a gente não pode colocar outra chave. Combinado? Combinado. Passou uma semana, fui fazer pôr do sol na casa de um amigo e adivinha o que aconteceu? É lógico, eu esqueci a chave dentro, né? Brasileiro, né? Não, vou morar na Europa, vou dar mole? Não tem nada, mas vou dar mole? Não. Então eu coloquei a chave dentro, né? Porque sempre trancava a porta com medo, fui sair para fazer o pôr do sol no vizinho. Quando eu fui voltar, adivinha o que aconteceu? Né? A porta estava fechada. E aí eu fui colocar a chave, falei, se eu colocar a chave, ele vai arrebentar a porta. Falei, e agora? Aí liguei pro rapaz, fazia acho que 2 semanas. Eu liguei para ele, ele falou, não acredito, Vinícius, eu te falei. Eu falei, eu sei, acontece. Ele falou, vai. E ficou bravo, falou, mas vou ter que ir. E ele foi. E aí você sabe que as portas dá para abrir com uns plásticos e tal, nem lá vai ele começar com aquele plástico e fica forçando a porta e vai. 2 horas, sem brincadeira, não é assim, tá aumentando isso. 2 horas a gente tentando abrir a porta. A gente pensou, inclusive, a amarrar a corda e entrar como se fosse de rapel por uma janela para tentar, porque não estava abrindo. E eu lembro que depois de mais ou menos das 2 horas e 15 minutos ali, ele tentando abrir aquela porta, eu lembrei de uma coisa, que eu não tinha orado. Eu tinha esquecido de falar com Deus. Que eu tinha esquecido que Deus estava cuidando de mim. E naquele momento, foi uma das experiências mais simples que eu tive com Deus. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou culpar Deus com uma coisa tão pequena. Deus, ele tem muito para fazer. Mas pai que é pai que ama. Eu sou pai, eu sei que existem coisas pequenas para o meu filho, mas eu vou querer fazer por ele, porque ele é meu filho. Como que eu vou rejeitar uma coisa que seja pequena? É pequena para a gente, mas para Deus nada é pequeno. E eu estava lá com a porta fechada e eu lembro que eu fui orar depois de 2 horas e pouco. E a minha oração foi exatamente essa. Levantei a guarda e eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eles estão aqui para tentar abrir a porta. O rapaz tinha falado para mim, essa é a última tentativa, vou tentar agora. Se não der certo, a gente vai arrebentar, são 150 euros. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que a gente está aqui faz bastante tempo tentando abrir essa porta. E o Senhor sabe que eu não falei com o Senhor antes. Então, eu gostaria de pedir para o Senhor para abrir a porta, não pelo dinheiro, porque eu sei que o Senhor é o Deus de todas as coisas, eu sei que a ti pertence tudo, mas eu gostaria de ver que o Senhor está comigo. Então, em nome de Jesus, abre essa porta. Quando eu falei agora, a porta abriu. Plum. E eles começaram a celebrar e eu comecei a chorar. Porque foi muito emocionante para mim. Porque exatamente na hora que eu estava orando, Deus já estava me atendendo. Não é uma coisa muito simples abrir uma porta, mas Deus ele abre. Ele abre portas que a gente nem está percebendo. Às vezes o que acontece, o problema não é em mim. A gente fala assim, por que Deus não está agindo? Porque eu não estou falando com ele. Porque eu não estou lançando a minha ansiedade sobre ele. Porque eu estou procurando resolver o meu problema com as minhas forças. Mas o que são nossas forças? A gente é pecador, a gente não pode nada. Existe um pastor chamado Charles Stanley, e ele traz uma frase bem simples que resume o que ele está conversando agora. Que ele diz o seguinte, quando você passa por dificuldades, lembre-se de que Deus está cuidando de você.
e que Ele, sim, tem um plano para a sua vida. Nós passamos por dificuldades, mas a gente esquece que mesmo em meio às dificuldades, Deus está cuidando da gente, que Deus tem um plano para a gente. Por isso, nós precisamos fazer o quê? Colocá-lo em primeiro lugar, levantar a guarda, orar e lembrar que a cada momento Deus está cuidando da gente. Essa mensagem não é reconfortadora, não é bom você saber que você tem um Deus maravilhoso que cuida de você das pequenas coisas. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está cuidando de mim a cada momento. A pergunta que fica é, e você? E você? Porque se você acredita que Deus está cuidando de você, a pergunta que fica é, então por que você está ansioso? Por que você está preocupado com o teu contrato de trabalho que está para vencer? Por que você está preocupado se vai ter dinheiro para ir para o Brasil ou não vai? Por que você está preocupado com coisas que não deveriam estar tirando o seu sono? Por que você está preocupado? Por isso, eu gostaria de convidar você agora a fazer uma oração. Primeiro, a sua oração. Porque eu não sei o motivo que está te fazendo e gerando essa ansiedade em você. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, mas eu gosto de colocar as coisas que eu falo em prática. E o que eu falei hoje aqui, o que a gente leu na Bíblia hoje, é que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas angústias, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, porque Ele vai cuidar da gente. E Ele fala, lance todas, não deixa nenhuma passar. Não deixa nenhuma passar. Então eu gostaria de convidar você agora, para você fazer a sua oração. Alguns minutinhos. E depois, quando você terminar, eu vou falar amém. Você abre o olho que eu vou ler o último texto. E depois eu quero orar com a gente, com todos vocês. Tá bom? Então feche seus olhos agora e lance agora sobre Deus, sobre Ele, as suas ansiedades, os seus medos, suas preocupações, porque Ele quer cuidar de você. Não assuma isso. Deixa pro Pai. Amém? Mateus 6,34 diz o seguinte: portanto, não se preocupem, não fiquem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Ou seja, basta cada dia seu próprio mal. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Sempre mantenha a guarda alta, orando. Lance sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, por o Senhor nos ajudar a lembrar que o Senhor é um Pai de amor. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que cuida das pequenas coisas. O Senhor cuida de coisas que a gente nem sabe que está acontecendo, mas o Senhor já está ali. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado porque as tuas bênçãos, elas são muito maiores do que nós merecemos. Mas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque nós andamos muito ansiosos. Nós estamos cada vez mais estimulando o nosso cérebro com redes sociais, com coisas que está nos deixando com o pensamento acelerado. E com isso a gente já começa a querer viver no futuro. Senhor, nos ajude a desfrutar mais do presente. É um presente que o Senhor nos dá. Jesus falou, a gente não consegue nem garantir uma hora de vida. Basta cada dia o seu próprio mal. Nos ajuda, Senhor, a viver o agora. Nos ajuda, Senhor, a parar com esses pensamentos que às vezes estão tirando o nosso sono. Nos ajuda, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ajude a entender que o Senhor cuida de nós. E o mais difícil de tudo, nos ajude a tê-lo como nossa prioridade, o primeiro lugar em nossa vida. Por favor, Senhor, ouça a minha oração, mas assim também ouça a oração de cada um que fez sua oração, lançando ansiedade sobre ti. Agora nos ajude a ter a confiança que o Senhor vai nos ouvir e que o Senhor vai nos responder. Eu sei que vai ser no tempo certo, mas nos ajude também a esperar. Desenvolve em nós, Senhor, confiança, fé e a esperança. É isso que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Vai ter a música final? Vai sim, pastor. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Em caminho escuro você pede luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riquezas, Deus dá o céu a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria, lhe falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá a vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Oh, oh, pra você. Oh, oh, só Deus supera seus sonhos.
maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Maior pra você. Você pode. Agora sim, pode falar. Então, vamos fazer uma oração agora para concluir, né? Aproveitando, vamos orar pelo pedido que a Ellie fez, pela família lá no Brasil, que teve problemas de saúde, né? E oremos. Senhor Deus, grandioso Pai que habita no céu, muito obrigado, Pai, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Te pedimos que possa estar nos mudando, Senhor, nos ajude a confiar em Ti mais, nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. De uma forma especial, Deus, gostaríamos de pedir por essa família que está sofrendo lá no Brasil nesse momento, que o Senhor possa estar com eles, Deus, que o Senhor possa estar dando conforto, possa estar dando paz, que eles possam sentir a Tua presença na vida deles, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós que estivemos nesse encontro agora à noite, que o Senhor, meu Deus, possa estar fortalecendo nossa fé, que o Senhor nos ajude a viver as Tuas promessas, ó Deus. Te pedimos que dê-nos a noite de paz, dê-nos a semana tranquila, ó Deus, e que possamos confiar nas Tuas promessas a cada dia, que possamos entregar todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos em Tuas mãos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estou aqui para agradecer a todos, né, por terem participado. A igreja também, que cada dia nós teremos uma igreja diferente, então agradecer à igreja do Webley Park por ter aceitado esse desafio, né, e estarem aqui, terem participado e terem falado, que também é uma coisa que muita gente tem esse problema, né, que não é fácil de falar. Então queria agradecer a todos, mais uma vez ao pastor, né, e amanhã teremos outro tema, pastor. Qual será o próximo tema, o tema da manhã? Amanhã nós vamos falar sobre escolhas. É um tema bem interessante e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa palavra prioridade também. Amanhã promete. Então, como viram, pastor, amanhã promete. Então, não podem faltar e chamem mais pessoas. E muito obrigada, né, por estarem aqui.